Irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, irmãos. É uma alegria podermos servir ao Rei da Glória, a caminharmos juntos em rumo a Canaã Celestial. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, dos versos de número 1 até os versos de número 3. Do verso 1 ao verso de número 3, a leitura da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12, diz a palavra da verdade. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Todos juntos o verso de número 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos a Deus. Ó Deus bendito, Pai amado, nós te damos glória, nós exaltamos o teu nome, pois só o Senhor é Deus. Aqui estamos, ó Deus, atentamente para ouvir do Senhor a palavra que traz conforto, que traz refrigério, que abre os nossos olhos, que alimenta a nossa alma, que nos dá ânimo e nos conduz no caminho da salvação. Queremos agora, Senhor, te pedir que o teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração na medida em que a tua palavra venha a ser exposto, venha a ser explanada, ó Deus, era o nosso coração. Te pedimos que a mão do Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, que o teu Santo Espírito possa estar nos dando o entendimento, para que saiamos desse lugar fortalecidos, enriquecidos, desejosos de viver a tua palavra. Em nome de Jesus aqui oramos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o texto de Hebreus capítulo 12 traz para nós algo muito prático da nossa vida. Ele ilustra e traz à nossa mente a comparação da vida cristã a uma corrida. Nós encontramos isso muito bem na Bíblia, na palavra de Deus, principalmente quando Paulo escreve aos Coríntios, quando ele escreve também a Timóteo, comparando a caminhada cristã como uma maratona, no qual os atletas devem estar preparados para enfrentar a corrida e chegar até o final vitorioso. Pensando nisso, nós olhamos para a nossa vida, e de fato é assim. Olhando primeiro para o nosso cotidiano, para a vida com o mundo lá, para o dia a dia, é uma maratona a nossa vida. Acorda de manhã, corre para fazer
a comida das crianças, as mulheres passar o ferro na roupa do esposo, preparar a comida, pensar em buscar as crianças, o esposo trabalhar, correr atrás para pôr o pão de cada dia na mesa. É uma correria só. Aqueles que trabalham e depois daquele local já saem para um outro trabalho, para que no final do mês a sua corrida tenha valido a pena, trazendo assim conforto e bem-estar para o lar. Mas quantos são aqueles também que nessa correria têm perdido o alvo? Com tantos afazeres, não sabe por onde começar. Muito mais além do que isso, é quando nós focamos isso para a nossa vida espiritual. Caminhada cristã, a vida cristã, ela é na verdade comparada a essa maratona, a essa corrida, que todo crente, ele precisa estar disposto, preparado, para que nessa caminhada ele não pare no caminho, ele não venha se esmorecer, ele não venha naufragar na fé. Pois, queridos, devemos estar plenamente convictos que nessa caminhada nós temos muitos desafios, temos muitas barreiras a enfrentar, muitos problemas a ter que vencer. E certamente em um esforço da nossa parte, um esforço contínuo, naturalmente vem o desgaste. Naturalmente perdemos as forças. E assim como um carro precisa ser abastecido com combustível, nós, povo de Deus, precisamos também sermos alimentados pela palavra do Senhor. E um dos grandes desafios, irmãos, é enfrentarmos o desânimo. Um dos efeitos mais danosos que os cristãos sofrem durante essa corrida cristã é o desânimo. Quando nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nos momentos de lutas, quando nos momentos de provações, quando o cristão ele é afetado pelo desânimo, logo vem o esmorecimento. Logo a tristeza envolve a nossa vida. Logo vem o cansaço espiritual. E quando esse desânimo se aprofunda mais e toma conta do coração do crente, ele trava. Ele não consegue mais enxergar as promessas de Deus na sua vida. Ele começa a questionar se vale a pena tanto esforço. Ele perde logo o vigor. A vida vira um poço de lamento. E quantos são aqueles que abandonam a fé? Quantos são aqueles que dão as costas para Deus, que perdem a confiança no Senhor, diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas, de tantas coisas a enfrentarmos e vencer? Somos assim. Somos pecadores. E precisamos muito, mas muito de um bom treinador, do melhor, que possa nos preparar por fora e por dentro, de tal maneira que quando enfrentarmos esses desafios, tenhamos plena certeza de que chegaremos no final. Essa era a situação dos crentes que recebem essa carta. Os cristãos que recebem essa carta, eles estão passando por um momento muito difícil. Eles estão sendo perseguidos, estão sendo tentados por causa da sua fé,
Eles têm perdido o sono, porque já não pode mais morar nas suas casas. Os seus próprios inimigos são os seus vizinhos. Eles são caluniados. E aqui eles estão plenamente repletos de tentações, de acusações. E como é difícil, irmãos, seguir a Cristo quando tudo vai mal aos nossos olhos. Assim eram esses cristãos, antes do judaísmo, mas que pela palavra da verdade, um dia, quando ele ouviu a pregação de Cristo, o verdadeiro evangelho, as suas vidas foram transformadas. Eles abandonaram os seus ídolos, deixaram de lado as tradições e se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. E por causa disso eles estavam sendo perseguidos, por causa da sua fé, por causa da sua firmeza em Cristo. Mas que diante de tantas adversidades, muitos já estavam questionando se valia a pena sofrer tanto pelo Senhor. Ver suas famílias serem destruídas, seus filhos mortos, a espadas, perdendo as suas visões, quando muitas das vezes os soldados judeus enfiavam a espada nos olhos e cegavam os cristãos, que assim olhavam firmemente para o Senhor Jesus Cristo e não negavam a sua fé. Mas essa não é toda a verdade, pois diante das adversidades, muitos negaram a sua fé. Muitos preferiram preservar a sua vida física a permanecer firme no caminho da verdade. E diante dessa situação, o autor aos Hebreus, ele escreve essa carta, trazendo ao coração dos seus leitores uma estratégia muito eficaz. Do capítulo 1 até o capítulo de número 10, a estratégia do autor é mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade de Cristo ao judaísmo. E dessa forma ele vai traçando essa caminhada, mostrando que Cristo, ele é superior a Moisés, Cristo, ele é superior a Arão, sacerdote, aos anjos. O sacrifício de Cristo é superior ao do judaísmo. A mediação de Jesus Cristo, ela é definitiva e eficaz. E dessa forma chegamos no capítulo 10, trazendo ao coração desses crentes, que se eles voltassem atrás, se eles abandonassem o cristianismo e voltassem para a sua religião de outrora, eles na verdade estariam entrando em um beco sem saída. Eles estavam cavando a sua própria sepultura, a voltar para o lamaçal do pecado e da escuridão espiritual. Por isso, o autor aos Hebreus escreve essa carta dizendo: não faça isso. Olhe para Cristo. Ele é superior. Ele é o Deus encarnado. Ele é a revelação máxima de Deus. Ele é o próprio Deus que veio até nós. Então, irmãos, ele chega no capítulo de número 11. E aqui ele vai fazer um retrospecto, mostrando que todos esses homens, começando por Adão, começando por todos os outros, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, e outras famílias, Sansão, e todos os demais heróis da fé que seguiram, olhando para Cristo, nessa fé verdadeira, eles chegaram ao final, trazendo ao coração de todos os ouvintes que vale a pena sim seguir o Senhor Jesus Cristo, que vale a pena sim viver por fé, confiando de que com Cristo no barco nós chegaremos ao outro lado do rio. E então nós chegamos no capítulo 12, e trataremos sobre o seguinte tema: como vencer o desânimo na corrida cristã.
como você vencerá o desânimo na corrida cristã? Como venceremos esse desânimo? O autor aos Hebreus aqui é muito prático, direto. É como se ele fizesse todo esse retrospecto e aqui ele sintetizasse em tudo aquilo que ele já tinha dito. E a primeira coisa que ele nos mostra, como vencer o desânimo na nossa corrida cristã, é correndo com perseverança a corrida que nos está proposta. Como é que nós vamos vencer o desânimo nessa corrida? Correndo com perseverança. É simples. Ora, se nós queremos vencer uma corrida, o que nós temos que fazer? Correr. É a primeira coisa que nós precisamos fazer. Correr. Mas não correr de qualquer forma. Correr com perseverança. E para nós chegarmos a um final de uma corrida, para um atleta chegar até o final vencedor, ele precisa antes de um preparo. Tem toda uma bagagem, tem toda uma reflexão daquilo que ele precisa ser motivado, daquilo que ele precisa deixar e daquilo que ele precisa buscar. E é isso que ele faz, é isso que o autor traz para nós no verso de número 1. Olhemos, por favor. Primeiro ele traz aqui um incentivo positivo. Leamos todos juntos. Portanto, também nós, visto que temos ao redor de nós, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira coisa que ele faz aqui é nos levarmos a considerarmos a nuvem de testemunha. Primeira coisa que ele diz, portanto, também nós, visto que temos ao redor, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está, na verdade, levando aqui os crentes a refletir aquilo que ele já disse no capítulo número 11. A dizer, olha para estes homens. Veja como eles correram bem. O catolicismo romano, ele utiliza esse texto para dizer que os santos intercedem por nós no céu, sendo testemunha nossa. Quando, na verdade, o autor aos Hebreus está mostrando aqui que essa nuvem de testemunha, esses homens que correram bem, olhando firmemente, que viveram pela fé, que deram suas vidas, que perderam a sua paz exterior, mas que a sua paz interior sempre esteve no seu autor e consumador da sua fé. Na verdade, eles são para nós uma inspiração a correr. Eu não sei aqui, certamente a maioria lembra daquela época quando o Pelé e o Garrincha jogavam. As crianças pegavam na bola e diziam, eu sou Pelé, o outro dizia, eu sou Garrincha. E tentava fazer os dribles. Não me pergunte porque eu não sou muito bom de futebol. Mas a verdade, o que nós aprendemos aqui, é que nós sempre buscamos um modelo. Nós sempre buscamos alguém que nos sirva de inspiração para alcançarmos aquilo que assim buscamos. Então o autor diz, olha para estes homens, vejam como eles correram bem, olhem para cada vida desses que deram sua vida, que foram cerrados no meio, que foram mortos à espada, mas eles chegaram até o final vitoriosos. Por isso não desanime. Como vencer o desânimo na corrida cristã? É preciso que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E a primeira coisa que devemos fazer é considerar a nuvem de testemunha ao nosso redor. E essa nuvem de testemunha não ficou lá apenas nesses homens. Nós olhamos para a Reforma e encontramos grandes homens que deram as suas vidas por causa do Evangelho. Encontramos até mesmo nos nossos dias, nessa igreja,
Muitos homens e mulheres de cabelos brancos, que servem de inspiração para nós jovens, a permanecermos firmes, a andarmos no caminho da verdade, pois as suas vidas têm sido um exemplo para nós. Assim, irmãos, é necessário que olhemos e consideremos isso, e valorizemos, pois estes homens e mulheres honraram o Senhor até o fim da sua vida. Por isso, é importante que consideremos a vida destas pessoas, para não desanimarmos, para olharmos para essa caminhada, para essa luta, e não enxergarmos somente os problemas, não olharmos para a nossa vida e dizer: para que eu existo? Nada dá certo. Mas pelo contrário, este homem nos revela a graça de Deus, a multiplicação da bênção do Senhor, do auxílio na vida de tantas pessoas que estão distantes de nós, que morreram pelo Evangelho, mas que também está do seu lado, que tem experimentado bênção, que tem experimentado da graça do Senhor, que passou por adversidades na vida, por situações que talvez os médicos, talvez o mercado de trabalho, talvez os seus vizinhos possam dizer: não tem mais jeito, ele está quebrado, a família não tem mais nenhuma como se levantar, não tem como ele sair desse lugar. E muitos podem dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus por isso. É preciso considerarmos essa grande nuvem de testemunho. Mas em seguida ele aponta aqui para algo muito importante. Ele diz em seguida: desembaraçando-nos de todo o peso. Desembaraçando-nos de todo o peso. Se por um lado nós devemos olhar para a grande nuvem de testemunha, daqueles que nos inspira a permanecermos firmes por causa do seu testemunho de vida, da sua perseverança, por um outro lado nós devemos analisar a nossa própria vida e desembaraçar-nos de todo o peso. E a palavra peso aqui, no original, é literal mesmo, é massa corpórea. Graças a Deus que na corrida cristã, na vida espiritual, nós não precisamos ser magrinhos, senão muitos ficariam no caminho por causa do sobrepeso. O que o autor, na verdade, está trazendo para os leitores da palavra do Senhor, para nós, é a realidade da corrida de um atleta. Ele tinha que perder peso mesmo. Ele tinha que lançar fora tudo aquilo que iria atrapalhar na sua corrida. Então, na maratona romana, os atletas corriam praticamente nu. Praticamente nu eles corriam, apenas com uma tira de pano para cobrir o básico, e corriam. E é interessante que essa analogia, ela traz para nós uma aplicação espiritual. Quando ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso, apontando agora não mais para o aspecto físico, mas para a nossa vida espiritual, ele nos mostra a realidade daqueles cristãos que desejam correr bem. Para não desanimar nessa corrida, é necessário lançar fora aquilo que tem atrapalhado a sua corrida cristã. Aquilo que tem sido, na verdade, um tropeço, que tem fazido com que você corresse lento, com que você corra bem devagar, como uma pessoa gorda, como uma pessoa despreparada, que não consegue correr uma longa distância. Talvez andando até chegue, mas numa maratona você precisa estar preparado e correr bem. E ele mostra essa realidade, de que na nossa vida cristã é preciso fazermos uma análise da nossa vida e encontrarmos o que está atrapalhando a nossa corrida. O que é que está fazendo com que você caminhe lento, corra lento, melhor dizendo?
com que você não esteja alcançando a meta que assim Deus deseja que você chegue. Talvez esse peso seja as muitas atividades que nós mesmos escolhemos, talvez por um desejo de ganhar mais, por um status, pela nossa situação em que nos encontramos financeiramente e temos que trabalhar mesmo. Mas a verdade é que o autor está trazendo para nós que se essas coisas que nós temos buscado, se isso que nós temos empenhado, investido o nosso tempo, está fazendo com que corramos devagar, tem sido pesado como um fardo na nossa vida, é preciso analisarmos para colocarmos a nossa vida naquilo que realmente tem prioridade. Pois se isso tem roubado a sua vida de oração, se isso tem afetado a leitura da palavra, o desejo sincero de vir à casa de Deus e na casa do Senhor, engrandecer o Senhor, ao invés de dormir por uma longa atividade, por causa do peso que nós temos carregado, é preciso analisarmos e lançar fora aquilo que tem atrapalhado a nossa forma de glorificar o Senhor. Por isso, ele diz, precisamos lançar isso fora, lançar esse sobrepeso fora. Se isso tem atrapalhado, é preciso analisarmos isso. Quantos são os pais, olha, trazendo aqui para os jovens hoje, que colocam seus filhos nos melhores colégios, e se pudermos, isso é muito importante, mas que muitas das vezes rouba quase todo o tempo, 14, 15, 16 disciplinas. E quando esse jovem, criança, seja qual for a idade, chega em casa, os pais dizem, não, vão colocar ele para jogar futebol. Não, mas tem uma hora, tal hora, então vou botar ele na natação. Não, então depois da natação eu vou colocar para fazer balé. Tudo isso é bom, mas se isso sobrecarrega a vida cristã, na verdade não é uma ajuda, mas um sobrepeso. Por isso é importante carregarmos aquilo que vai nos ajudar a caminhar bem na vida cristã. Pois não somente os mais experimentados vacilam, não somente os mais velhos se cansam, mas os jovens também que carregam um sobrepeso que não glorifica a Deus, ele também se cansa. O culto torna um peso, um cansaço, porque o seu corpo quer descanso de tantas atividades. Por isso ele diz, lance essas coisas fora. Analise, veja aquilo que está pesando sobre você, para que isso não venha trazer desânimo espiritual. Em seguida, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não somente dessas coisas, agora ele aponta para algo muito mais terrível, para o pecado que tenazmente nos assedia. Alguns interpretam que esse pecado é o pecado geral, é o pecado que nós herdamos de Adão. Já outros interpretam que talvez esse pecado o autor esteja relacionando às tentações da vida. E muitos também, e assim eu concordo, que ele está falando não de qualquer pecado, mas daquele pecado que ninguém sabe, mas você sabe, daquele pecado que tem lhe fazido travar, daquele pecado que tem destruído a sua vida espiritual, que tem sido um peso tão grande que você não consegue largá-lo, que você diz, nunca mais eu vou fazer isso, e no outro dia você está fazendo. Esse pecado que tenazmente te assedia, que te joga para baixo, que faz você andar pesado, que faz você não ter graça, não se regozijar na presença do Senhor, porque o seu coração muitas das vezes está tão cheio dessas coisas,
que o corpo permanece aqui, mas a mente em outro lugar. É esse pecado que tenazmente nos assedia, que precisamos, irmãos, lançar fora, que precisamos jogar fora, para que em seguida ele diz, corramos, não é? Com perseverança a carreira que nos está proposta. É preciso fazer isso. Vencer o desânimo na vida cristã, na corrida cristã, é necessário correr com perseverança. E para correr com perseverança é preciso analisar todas essas coisas. Chegarmos à conclusão que vale a pena seguir a Cristo, com alegria, com regozijo, passarmos pelas adversidades da vida, certos de que é a melhor coisa nessa vida sofrermos por Cristo, porque lá no final está uma coroa para cada um de nós. Mas se viver uma vida cheia de coisas que têm nos afastado de Deus, de pecados que temos, na verdade, guardado como uma joia, e isso tem sido peso, e isso, na verdade, não faz com que corramos bem, e logo vem o desânimo. Como vencer, irmãos, o desânimo na corrida cristã? É preciso corrermos com perseverança. Mas de que maneira, irmãos, devemos então assim correr bem? De que maneira Deus deseja que façamos isso? E Ele mostra isso no verso de número 2. Lemos todos juntos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Nós temos que correr com perseverança, sim, temos. Mas a pergunta é como? E o autor diz, olha para Cristo, olha para Ele. Se antes ele diz, olha para todos estes homens que correram bem, mas que o segredo de todos eles era esse, olhar firmemente. É isso que ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Dizem que as mulheres têm uma visão fotográfica. Ela olha para frente, mas está olhando tudo. Eu não sei se isso é verdade, ou se é brincadeira. Mas a verdade é que nós conseguimos olhar para frente e também olhar para os lados ao mesmo tempo. A ideia aqui do autor é como se nós colocássemos algo nas laterais para que nós só pudéssemos olhar para frente mesmo. Que nada tirasse a nossa atenção, que nada tirasse a atenção desses irmãos que estão passando por todas aquelas adversidades. Ora, olha para a sua vida. Passa um filme agora na sua mente. Veja os problemas que têm pesado sobre você. Talvez a doença, talvez o desemprego, talvez o problema familiar, o desgaste com os filhos, talvez um parente doente. Todas essas coisas, se não olharmos firmemente para aquilo que fortalece o nosso coração e nos impulsiona a corrermos bem, isso nos atrapalha porque tira o nosso foco. Lembra de João, melhor dizendo de Pedro, quando Jesus ia sobre o mar, ele disse, Senhor, deixa-me ir até o Senhor. E Jesus Cristo disse, então vem. E ele começou a caminhar bem sobre as águas. Mas quando ele olhou para a direita, olhou para a esquerda e viu aquelas grandes ondas, ele logo começou a submergir, a descer. Porque ele tirou os olhos do foco, daquilo que lhe trazia fé, daquilo que lhe trazia segurança. E é isso que o autor está trazendo para nós. Vencer o desânimo na corrida cristã, chegar até o final, é olhar para Cristo. Olha para Ele, e Ele diz, por quê? Porque Ele é o consumador da fé. Todos estes homens que venceram, que chegaram até o final, que morreram por Cristo, e a Bíblia chama eles de heróis.
Foram homens que viveram por fé. Mas fé em quem? No seu Salvador. Porque Ele é o autor e consumador da fé, Jesus. E ele continua dizendo que este Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Veja só o que o autor traz para nós. Cristo não precisava descer, ele não precisava enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. Ele estava em um local de alegria, diz assim o autor. Mas ele trocou essa alegria celestial para suportar a nossa dor, para carregar a nossa cruz, para morrer no nosso lugar. Mas ele não ficou lá morto. Ele está à destra do Pai. O que o autor está dizendo, ele olha para esse herói, olha para esse vencedor, que ele seja a motivação primária da sua vida para você correr bem, para você andar bem, para você passar pelos obstáculos glorificando a Deus e não reclamando, exaltando o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes, e Tu sabes o melhor para mim. De que maneira? Olhando para Cristo. É preciso, irmãos, na carreira cristã, corrermos com perseverança, olhando para Cristo. E o verso de número 3 nos mostra o propósito de tudo isso. Leamos todos juntos. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis em vossa alma. Qual o propósito de tudo isso? E ele diz: considere, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Ele está levando os seus leitores a refletir sobre a vida deste atleta perfeito, a olhar para a sua vida e para a sua obra, a refletirmos sobre aquilo que Cristo fez por nós. E tinha um propósito, para que nos momentos mais difíceis da nossa vida, possamos correr para aquele que pode trazer consolo para a nossa alma. Considere, pois, isso, é isso que o autor está dizendo. É isso que Deus traz para nós. Reflita sobre a vida de Cristo, sobre a obra de Cristo. Como Ele suportou tudo aquilo com um propósito. A nossa alegria, a nossa perseverança, a nossa carreira, não de qualquer forma, mas como um atleta, treinado e guiado por esse Cristo maravilhoso, que não somente nos salvou, mas está conosco por meio do seu Espírito Santo, nos consolando, trazendo a nós as motivações de corrermos bem, de abandonarmos aquilo que tem freado a nossa vida espiritual, para que em todas as coisas Ele seja engrandecido, para que a nossa vida não venha a ser uma vida de lamento, não venha a ser uma vida de fatigas, de desânimo, não morrermos espiritualmente, não termos uma vida espiritual fracassada, crentes que passam 10, 15 anos, mas que não cresce em sabedoria, não cresce na sua vida familiar, não cresce em nada, porque está tão preso, tão sobrecarregado e precisa muito do auxílio do Senhor Jesus. E é isso que Ele diz para todos nós, que o fardo dele é leve. Esse é o propósito, irmãos, de Cristo para nós. Este é o propósito de corrermos bem, de não somente olharmos para Cristo, mas confiarmos nele, e sabermos de que Ele está conosco,
E que quando nós não conseguirmos mais carregar o peso, Ele sempre vai estar do teu lado para fazer aquilo que você não consegue fazer, para enxugar as suas lágrimas, para te dar consolo, para te dar conforto, para lhe orientar, lhe ensinar aquilo que você deve lançar fora e aquilo que você deve abraçar com todo o seu coração. Para que todos nós possamos entender de que não há nada melhor na nossa vida, mais precioso do que a presença de Deus na nossa vida, do que nos esforçarmos para termos uma vida santa, para termos uma vida que engrandeça ao Senhor. E ele diz, considere isso, considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, por causa de mim, por causa de você. Que você possa sair desse lugar certo de que o remédio para o desânimo na sua caminhada cristã se encontra em Jesus Cristo. Que aquilo que Ele fez por você foi de uma vez por todas, mas é preciso que você analisemos a nossa própria vida para corrermos bem, para lançar fora aquilo que tenazmente tem nos assediado, que tem nos puxado para trás. Para que uma vez solto dessas coisas, livre dessas coisas, possamos correr bem, andar bem, chegar até o final, para que lá recebamos a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame da sua graça sobre cada um de nós. Que os visitantes que está aqui nessa noite, que possa refletir acerca disso. Que os crentes mais experimentados também possam refletir acerca disso. O que está me travando? O que está servindo de sobrepeso na minha vida? O que está tirando a graça, o brilho de servir a Deus? O que está roubando o meu tempo com o Senhor? E que o resultado de tudo isso, pelo Espírito Santo de Deus, venha a ser um coração quebrantado. Um coração que diga, Senhor, me perdoe, eu preciso de Ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, aqui estamos, Senhor, para Te adorar, Te bendizer, engrandecer o nome do Senhor. E Te agradecer, ó Deus, porque é o Senhor que nos livra do desânimo. É o Senhor que nos faz correr bem. Pois a vitória, ó Deus, não é dos que correm melhor, mas daqueles que esperam e descansam no Senhor, daqueles que confiam em Ti. Por isso, Senhor, Te pedimos, perdoa-nos. Perdoa a nossa pequena fé, a nossa falta de fé, a nossa inconstância, as prioridades que nós temos colocado na nossa vida, que tem, na verdade, se tornado um sobrepeso e tirado de nós, ó Deus, o tempo que deveríamos consagrar ao Senhor. Por isso Te pedimos, ajuda-nos a olharmos uns para os outros e nos encorajarmos juntos a corrermos bem a carreira que nos está proposta. Pois lá no final, o Rei da vida está com a coroa para cada um de nós a premiar com a sua bondade, com a sua graça, pois na verdade Ele já conquistou tudo o que precisamos para a nossa felicidade e gozo eterno. E é no nome dele que oramos. Amém.